Sexta-feira, 12 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que Marcelo Crivella decreta estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. E confira mais. Com 900 milhões de eleitores, Índia inicia a maior eleição do mundo. Países debatem plano para a Venezuela. Conheça degraus onde Jesus Cristo teria subido até Pôncio Pilatos. Encerra o retiro espiritual de autoridades da igreja e líderes do Sudão do Sul. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. Começando o boletim de notícias de hoje, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou ontem estado de calamidade pública por causa da chuva. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município e garante à prefeitura o poder de, por exemplo, executar medidas excepcionais sem autorização do Legislativo. No Jardim Botânico, bairro nobre do Rio, o asfalto e as calçadas dessa rua são exemplos do impacto do temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última terça-feira e deixou 10 mortos. Eu estou recuperando a calçada para evitar que alguém caia e que cause uma erosão que possa piorar ainda mais a rua. Então eu estou tendo esse prejuízo, mas estou fazendo para evitar um problema maior. Tem algumas pessoas trabalhando, né, da prefeitura, fazendo algum reparo, algum serviço aí, mas tá um caos ainda, lá para cima, muro, desabou, casa de primeira andar perderam tudo. Em Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste, moradores também tentam retomar a rotina depois do alagamento. Em vários pontos do Rio, funcionários da prefeitura limpam bueiros e tiram lixos e destroços arrastados pela inundação. Algumas vias da cidade ainda estão intransitáveis. A Avenida Niemeyer, importante ligação para quem atravessa as zonas sul e oeste, passou o dia interditada. Nesta quinta-feira, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decretou o estado de calamidade pública. Isso significa que a prefeitura reconhece que a cidade foi muito afetada pelas chuvas e que precisa da ajuda do Estado e da União. Nesse período, que é de 90 dias e que pode ser prorrogado, a prefeitura também está autorizada a fazer contratos sem licitação. Nós tomamos essa decisão numa reunião que tivemos ontem à noite, já por volta das 9 horas da noite, com as fotografias e a radiografia de todas as nossas encostas. Então, o que ocorreu na Niemeyer é uma coisa que, vamos dizer assim, antecipa uma calamidade. E com o número de eleitores que corresponde a mais de 10% da população mundial, a Índia iniciou ontem as eleições para o seu Congresso. Cerca de 900 milhões de pessoas podem votar para eleger 543 membros do Congresso. Hoje foi o primeiro dia de votação para escolher os representantes no Congresso indiano. É tanta gente para votar que a eleição dura 39 dias, dividida em 7 fases. Vão ser eleitos 543 parlamentares. O partido que atingir a maioria vai indicar um primeiro-ministro. O atual, Narendra Modi, tenta a reeleição. A tinta roxa no dedo indicador mostra quem já votou, uma espécie de sistema antifraude para evitar votos repetidos. O primeiro dia de votação foi considerado calmo, mas com alguns casos de confrontos entre grupos adversários, além de longas filas. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia tem como principal desafio o crescimento econômico e baixar o índice de desemprego, que chegou a 45% durante o governo Modi. E os Estados Unidos debateram com vários países um plano para a Venezuela. Enquanto isso, o presidente interino autoproclamado Juan Guaidó anunciou que 7 milhões de venezuelanos precisam de ajuda humanitária. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, fez um apelo urgente e denunciou que milhões de pessoas estão em risco devido à grave escassez de produtos básicos. 7 milhões de venezuelanos precisam de ajuda humanitária. 7 milhões de venezuelanos, que representam quase 25% da população, ouçam bem os números, que hoje correm risco de morte se não forem atendidos rapidamente.
Enquanto isso, os Estados Unidos disseram ter recebido ministros de finanças de 19 países no primeiro encontro para debater um plano de ajuda à Venezuela, desde que Guaidó se autoproclamou presidente interino. Por outro lado, durante as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington, os chefes de ambas as instituições expressaram em coletivas de imprensa sua grande preocupação com a situação na Venezuela. Eles disseram esperar que seus membros se pronunciem sobre qual é o governo legítimo com o qual devem colaborar. O FMI foi declarado persona non grata por Caracas, enquanto o Banco Mundial fechou seus escritórios no país desde 2009. Segundo as duas organizações, a economia venezuelana está implodindo e enfrentará neste ano uma inflação de 10 milhões% e a perda de 1/4 de seu produto interno bruto. A Venezuela sofre com uma crise colossal com escassez de alimentos e medicamentos, colapso do sistema de água e eletricidade e a imigração de mais de 3 milhões de pessoas. E pelo menos 16 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na explosão de uma bomba em um mercado da cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão. A autoria do ataque ainda não foi assumida por nenhum grupo. A explosão de uma bomba em um mercado de Quetta, no sudoeste do Paquistão, deixou mortos e feridos nesta sexta-feira. De acordo com a polícia local, algumas vítimas pertenciam à comunidade da minoria Hazara, que já sofreu ataques. O mercado de frutas e verduras fica localizado no bairro Hazarganj, em Quetta, capital do Baluchistão. Estava ocupado trabalhando no momento da explosão. Fui até lá e vi alguns feridos deitados no chão. Um oficial da polícia local que estava no mercado e sobreviveu contou que havia muita gente no momento em que a bomba explodiu no começo da manhã. Nas primeiras horas do dia, os caminhões chegam com verduras procedentes de fora da cidade para que os comerciantes as distribuam em Quetta. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento. Na fronteira com Afeganistão e Irã, o Baluchistão é a maior e mais pobre província do Paquistão, marcada por insurgências étnicas, sectaristas e separatistas. Estamos de volta com Imaculada Notícias. E depois de ser preso, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, apareceu a um tribunal e ele foi considerado culpado por violar sua liberdade provisória. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi preso nesta quinta-feira sob um mandado emitido em junho de 2012 pelo Tribunal Britânico por não comparecer perante a Justiça e também por um pedido de extradição dos Estados Unidos. A violação das condições da liberdade provisória pode ser punida com até 1 ano de prisão. Vamos contestar e lutar contra a extradição. Solicitamos que ele receba tratamento médico porque ele teve esse direito negado nos últimos 7 anos e meio desde que entrou na embaixada. Vamos lutar contra a extradição e ele vai retornar ao tribunal no próximo mês. Segundo o Departamento de Justiça americano, Assange é acusado de cyberpirataria nos Estados Unidos. O Equador revogou o asilo diplomático concedido em 2012 a ele em uma decisão criticada pelo ex-presidente Rafael Correa, que concedeu o benefício. Quito também decidiu retirar a nacionalidade equatoriana concedida ao hacker. Assange estava refugiado na embaixada equatoriana desde 2012, onde tentava evitar a extradição para os Estados Unidos. Ele teme a pena de morte no país pelo vazamento de milhares de documentos secretos através do portal Wikileaks. E alternativas de produção sem o uso de substâncias químicas impulsionam o mercado de apicultura em Cuba. Além do rum e dos charutos, o mel também é considerado produto de alta qualidade para exportação. A redução da população de abelhas ao redor do mundo levantou um alerta para o uso de pesticidas. Mas não em Cuba. A ilha é hoje considerada um paraíso para as abelhas. Os apicultores abandonaram o uso desses venenos durante a crise econômica da década de 1990, quando deixaram de receber produtos químicos com o fim da União Soviética. A produção média é de 51 quilos de mel por colmeia, um nível considerado alto.
Em 2018, o país produziu 8.834 toneladas, mais do que o previsto pela Companhia dos Apicultores de Cuba, a Apicuba. Desse total, quase 2.000 toneladas eram mel considerado orgânico. Praticamente toda a produção é voltada para o mercado externo e tem como destino países europeus. O foco agora é aumentar a produção e entrar nos mercados chinês e saudita. Não sabemos qual é o teto, mas queremos chegar às 10.200 toneladas, que foi o recorde produzido em 1983, e depois alcançar 15.000. A Apicuba detém o monopólio das exportações e os apicultores que têm mais de 5 colmeias devem vender o mel para a companhia. Em troca, a organização oferece equipamentos e combustíveis com desconto. Hoje, o mel cubano, assim como os charutos e o rum, é considerado produto de alta qualidade para exportação. E a escada que Jesus Cristo teria subido para encarar Pôncio Pilatos está aberta para peregrinos pela primeira vez desde 1950. As estruturas teriam sido levadas de Jerusalém para Roma no século XVIII. Esta escada, além de ser bonita, é considerada santa. Jesus Cristo teria subido por estes degraus para comparecer diante de Pôncio Pilatos. De acordo com a tradição, os 28 degraus foram trazidos de Jerusalém para Roma no reinado do imperador Constantino. No século XVIII, a escada foi coberta com madeira para a proteção do desgaste, mas a proteção foi removida para uma limpeza em 1950 e, desde então, os degraus nunca mais viram a luz do dia, até esta semana. Foi maravilhoso subir de joelhos, foi a minha primeira vez. Fiz isso em homenagem à minha mulher que morreu há alguns meses. Eu já tinha subido quando os degraus eram de madeira, mas é muito mais emocionante com o mar. Pensar que Jesus esteve aqui, onde ele foi detido e sofreu, é muito comovente. A escadaria vai ficar aberta para os peregrinos por 2 meses. Quando a proteção de madeira foi removida, restauradores ficaram surpresos ao descobrir milhares de votos, notas e moedas deixadas por fiéis. Também descobriram 2 cruzes nos degraus do topo, onde Jesus teria ficado em frente aos juízes romanos. Agora, existe a possibilidade de fazer estudos para verificar se a estrutura de fato veio de Jerusalém. E terminou ontem o retiro espiritual organizado pelo arcebispo de Cantuária. Autoridades civis e eclesiásticas do Sudão do Sul participaram do encontro concluído com o discurso do Papa Francisco. Francisco saudou as autoridades e agradeceu a boa vontade e o coração aberto com que eles aceitaram o convite para participar deste retiro no Vaticano. A paz seja convosco. Afirmou que esta saudação, ao mesmo tempo que encoraja, consola. Ressaltou que Jesus deu esta mensagem a seus discípulos no momento em que eles se encontravam amedrontados e desolados. Il cuore aperto con cui avete accolto il mio invito a partecipare a questo ritiro in Vaticano. O pontífice afirmou que a natureza deste encontro foi bastante especial e tem um sentido único, porque não foi apenas uma reunião bilateral ou diplomática, comum entre o Papa e os chefes de Estado. Este retiro foi uma grande oportunidade de encontro e reconciliação, no espírito de respeito e confiança, para aqueles que hoje têm a missão de trabalhar para o desenvolvimento do Sudão do Sul. O Santo Padre afirmou que foi uma iniciativa ecumênica, espiritual e diplomática. A palavra retiro já indica uma remoção voluntária de um ambiente ou atividade para um lugar isolado. E o adjetivo espiritual sugere que este novo espaço de experiência seja caracterizado pela lembrança interior, da oração confiante, da reflexão ponderada e dos encontros de reconciliação, para poder trazer bons frutos para si e, consequentemente, para as comunidades a que pertencemos. Vi chiedo come fratello. Francisco relatou que seus pensamentos estavam nas pessoas que perderam seus entes queridos e suas casas, famílias que se separaram e que nunca mais foram encontradas, em todos que sofrem terrivelmente por causa dos conflitos e violência que semearam a morte, fome, dor
e choro. No final do retiro, os participantes receberam do Papa uma Bíblia com a mensagem: verifique o que une, supere o que divide. E essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu espero você na segunda-feira, às 5h30 da tarde, aqui pela TV Imaculada. Um bom início de noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. E salve Maria Imaculada!